afinal de contas, o que é que aconteceu no dia de ontem, né? A gente começou com o IPCA acima do esperado, né? O IPCA esperado para o mês era de 0,49, veio 0,59. Esse 0,1 parece pouco, mas ele é em cima de uma base baixa, né? Você pensa que é de 0,5 para 0,6 é diferente de 10,05 ou 10,5 para 10,6, né? O impacto disso é um pouco maior e de repente o mercado se viu numa situação meio diferente. Ué, mas a gente tinha uma expectativa de que a inflação vinha arrefecendo e continuaria desse jeito. Isso não foi o que aconteceu. E aí, para piorar, e aí os juros já abriram logo no começo do dia. Está aqui a curva de juros. Deixa eu só. Pode colocar aí, Matheus, se quiser. Rapidinho aqui. Só atualizar. Pronto. Ih, rapaz. Isso aqui era os juros na quarta-feira. Essa linha que ficou brilhante aqui mais abaixo, tá? Quanto mais para baixo, taxas de juros esperadas mais baixas, tá? Então a curva está para baixo, é bom, né? Ela está descendo, é bom. Quando ela está fechando, é bom. Que a gente chama no mercado, o pessoal usa a expressão fechar, a curva está fechando, né? Era um movimento até que ela vinha fazendo, e aí ontem se deu bem e veio aqui para cima, ó, que é um movimento fortíssimo, é um dos maiores aumentos de juros futuros no percentual desde abril de 2020, que é o forte da pandemia. Mas isso não foi só causado pela inflação mais alta. A inflação mais alta contribuiu sim, tá? Mas teve outra coisa que acabou atrapalhando, e aí eu queria que o Matheus colocasse para a gente aí uma matéria que a gente colocou ontem no Antagonista, no meio do dia, que é o nosso querido presidente eleito, dizendo aí que ninguém é mais responsável que ele neste país. Já ouvimos isso também sobre honestidade do alguns anos aí de todo aquele problema com petrolão, mensalão e etc. Pode baixar. Então ele. Ih, rapaz, você não assinou, não, Matheus? Pô, Matheus. Tem... Tira aí, Matheus. Assina, volta, assina o Antagonista. É baratinho, vale a pena. Você fica bem informado todos os dias. E aí a gente pode ler a matéria aqui para o pessoal que não é assinante ainda, para eles entenderem por que é importante ser assinante. Consegue colocar aí de novo para a gente, Matheus? Bom, mas o que o Lula falou ali, né? O Lula estava falando que ninguém é mais responsável que ele, fiscalmente responsável que ele, e que ele já mostrou isso no primeiro mandato dele, e agora a gente. E que agora a gente, como é que se diz? A gente vai ver isso de novo acontecer, e aí ele começa a falar sobre política fiscal, sobre responsabilidade fiscal, e o que preocupa o mercado, né? Quando a gente fala o mercado ficou chateado, né? O mercado não fica chateado, gente. O mercado não trabalha com esse tipo de coisa. É que você está falando em aumentar os gastos e não está apresentando nada na parte das receitas. Como é que a gente vai, então, organizar isso? Porque toda vez, isso é simples, isso não é algo muito difícil das pessoas entenderem. Se você vai comprar algo, mesmo que seja pré-datado, né, o famoso cheque pré-datado que tinha lá atrás, ou mesmo que a gente esteja dividindo no cartão de crédito, em algum momento você vai ter que pagar. E o que o mercado está cobrando, na verdade, me diz aí como é que você vai fazer esse encontro de contas, né? De onde vai sair o dinheiro? É imposto? É corte de despesas? São as duas coisas? Então é isso que o mercado ficou um pouco assustado, porque existia, gente. E aí é besteira quando as pessoas falam, conseguiu aí, Matheus? É besteira quando as pessoas falam que o mercado não gosta do Lula ou gosta do Lula. Não é isso. Ele tem uma perspectiva, né? Como a gente estava falando, tem uma expectativa, e quando ela não acontece, ele tem que mudar as posições. Eu já vou falar sobre isso.
Mas olha aqui, era isso que eu queria colocar. Ó. Ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu, afirmou Lula ontem em discurso na CCBB, para, como é que se diz, convertidos, viu, gente? Pessoas, parlamentares que apoiaram a campanha do presidente eleito. Ele exaltou resultados econômicos de seus governos anteriores, que foram atrelados a políticas sociais, para buscar tranquilizar os mercados, que operavam em instabilidade após o anúncio da PEC de transição. E a PEC da transição, gente, está tirando do teto de gastos o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, né? Então, ele passa a não contar mais no teto de gastos. Então, não é uma licença para gastar e volta o teto de gastos. Não. E aí o que preocupa é justamente isso. O que fica no lugar do teto de gastos quando a gente está falando sobre essas despesas, né? Sobre esse social? E nem o mercado acha que você deve ou não gastar com política, com benefício social. Não é esse o ponto. É o que eu estou falando para vocês. Como era a expectativa, existia uma expectativa de um Lula de primeiro mandato, e ontem ele quebrou essa expectativa, uma espécie de movimento mais para o lado da Dilma do que para o lado do Lula, mandato 1, lá no primeiro mandato do Lula. E aí, rapaz, isso teve repercussão. O nosso querido Armínio Fraga também falou sobre esse discurso, indicando aí mais gastos sociais e menos e sem indicar aí qual vai ser essa âncora fiscal. Então ele fala que estabilidade fiscal beneficia os pobres também. Pode descer, Matheus. E ele diz o seguinte: Armínio Fraga explicou que a estabilidade fiscal beneficia os mais pobres e que, em resposta ao discurso anti-teto de gastos do Lula no CCBB mais cedo, que contribuiu para um banho de sangue no mercado financeiro, é o famoso bloodbath, né, que os americanos gostam de usar quando você tem um dia, como foi o dia de ontem, uma espécie de tempestade perfeita. Estabilidade fiscal significa menos incerteza e juros mais baixos, que gera mais investimento e mais crescimento. Simples assim. E mais, acompanhada de transparência, aumenta a chance de os recursos beneficiarem os mais pobres, disse o ex-presidente do Banco Central à Folha. O descontrole fiscal contribui também para a volta da inflação. Outra vez, quem perde são os mais pobres. Você não tem responsabilidade fiscal. Então, eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais claro para vocês. É basicamente o seguinte: o que o Armínio Fraga está falando é: se você não tem como pagar as dívidas que você está fazendo, quem te empresta dinheiro, que é o mercado financeiro, vai cobrar mais caro. É simples. Isso aí vai levar os juros para cima. Juros mais caros deixam a economia toda mais difícil. Né? Se é mais caro para eu emprestar dinheiro para crescer o meu negócio, eu deixo de emprestar esse dinheiro e espero um pouco mais. Se eu não cresço o meu negócio, eu não gero emprego. Se eu não gero emprego, mais gente fica desempregada, mais gente vai continuar desempregada, e como os negócios não estão crescendo, mais gente vai perder o emprego. Então, no fim das contas, esse é um círculo vicioso, ruim, para a economia. É claro que tem outras correntes econômicas que não parecem ter funcionado muito bem. Falei da Turquia ontem aqui. A Turquia, por exemplo, em novembro, estava com uma inflação perto de 20% e uns juros ali na casa de 10%, 15%, e resolveu cortar juros, porque eles entendem, né, como algumas pessoas que estão na equipe de transição, como André Lara Rezende, já defendeu nos livros dele, que o juro alto é que gera inflação e não o contrário. Então eles cortaram os juros. Resultado, hoje eles estão com um juro perto de 10%, né, quase um ano depois, e a inflação que estava 20%, né, o juro caiu de 14% para 10%, e a inflação que estava 20% hoje está em 85%, mais ou menos. Então esse foi o resultado. Não estou dizendo que é a mesma coisa que vai acontecer aqui, só estou dizendo que lá foi desse jeito. Turquia, Brasil, Brasil não é Turquia, pode ser que seja diferente aqui. Mas o mercado não esperava por isso. E é esse um dos problemas. O Meirelles também deu uma declaração ontem. Eu falei com um pessoal do mercado durante o dia, e o Meirelles tinha participado aí de uma reunião fechada para clientes mais private, né, do BTG, e o Meirelles falou o seguinte: ó,
Ele disse que o presidente eleito estava sem falar sobre economia para não desagradar. E aí, abre aspas, hoje começou a falar. Aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Meirelles, que chegou a ser cotado para ocupar a Fazenda no novo ministério, criticou as falas de Lula nesta manhã, parlamentares e apoiadores. Estou pessimista, não tenha dúvida, só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Em que pese o Meirelles está até um pouco chateado, talvez, de ter sido preterido aí como um possível ministro da Fazenda, tá aí um cara que apoiou o Lula, o Armínio Fraga também apoiou na campanha, e também estão surpresos, né? O pessoal acreditava que o Lula seria um pouco mais, não é pró-mercado, gente, mas é um pouco mais, na economia, ser um pouco mais ortodoxo, né? Sem trabalhar a economia como a Liz Truss na Inglaterra, né? A diferença é que a Liz Truss lá na Inglaterra sai em 40 dias. No presidencialismo, você precisa de uma outra eleição, caso você tenha um problema desse tipo. Já falei isso no começo da semana, grandes gestores do mercado financeiro nacional acreditam que o Lula é um cara que responde ao mercado, então a gente tem aí, se isso for verdade, se isso se confirmar, provavelmente um anúncio ou outro do Lula falando sobre, tentando dar uma acalmada no mercado e trazendo um pouco mais, melhorando um pouco mais aí esse discurso sobre responsabilidade fiscal. Tá bom? Mas e aí, rapaz? Aí vamos tá com aquele videozinho pronto aí, né, Matheus? Ontem foi perguntado por jornalistas sobre o que estava acontecendo no mercado depois do discurso dele. E aí, rapaz, ele soltou essa aí, ó. A reação do mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Só tá indo para São Paulo. Tá aí, o mercado ficou nervoso à toa, né? E aí é aquilo que a gente estava falando, o mercado não fica nervoso, o mercado não fica nervosinho, o mercado fica short. Para quem não sabe o que é, ele aposta na queda da bolsa, por exemplo, ou na alta dos juros, ele vende algo que ele acha que vai valer menos no futuro. Eu vou explicar isso para vocês agora, tá? O que aconteceu, então? Depois dessas falas todas, ou durante essas falas todas, o mercado tinha... O mercado, o que aconteceu? O mercado passou a refazer as posições. E aí eu tenho que explicar algumas coisas para vocês, que eu sei que nem todo mundo aqui tem experiência com o mercado, mas o mercado tem duas formas, tem algumas formas, mas duas são as principais formas de ganhar dinheiro. Uma é você comprar algo por um preço e vender pelo preço mais alto. Simples. Todo mundo sabe fazer isso. Você comprou um tênis que você não usou, um tempo depois, o tênis ficou mais caro, você falou, tá novinho, vai lá na OLX, ó, o merchan de graça. Vai lá na OLX e aí você vende por R$10 a mais. Pronto, ganhou R$10, é isso. Pagou 100, vendeu por 110, ganhou R$10. Isso é o que a gente chama de ficar long, né? O mercado usa essa expressão de você ficar long, que é ficar comprado em alguma coisa. Então, eu compro essa coisa porque eu acho que vai subir lá na frente. E a outra forma é você ficar short, é shortear o mercado, que é vender algo que às vezes você tem ou não tem, para recomprar lá na frente por um preço mais barato. É do mesmo jeito de comprar e vender mais caro, só que ao contrário, né? É como se fosse o seguinte: eu tenho, eu tenho um celular que vale R$1.000 hoje, eu vendo, porque eu acho que ele lá na frente vai valer 800. E lá na frente ele vai ser bom para mim, eu recompro ele por 800, ganhei R$200 nessa, como é que se fala? Nessa operação. Muito bem. Então, qual era a impressão, qual era o consenso de mercado sobre o que ia acontecer? E vocês ouviram, quem acompanha aí gestor de fundos multimercado e economistas, qual era o consenso do mercado? Que o mercado estava long Ibovespa, comprar Ibovespa, e short em S&P, ou short em Estados Unidos, quer dizer, vendido em Estados Unidos. O que isso quer dizer na língua
das pessoas comuns, né? Quer dizer que o mercado apostava numa alta no Ibovespa com Lula. Veja, ninguém aqui estava apostando contra Lula, muito pelo contrário. O mercado estava apostando a favor de Lula e contra os Estados Unidos, achando que os Estados Unidos teria uma situação pior, né, na bolsa lá, do que está hoje. Então estaria sobreprecificado, eu compro lá na frente. Bom, quando você vende alguma coisa, você pode vender. No mercado tem essas coisas. Você pode vender aquilo que você tem ou vender aquilo que você não tem. Então eu pego o Messias Silva Marvila, que está acompanhando a gente aqui, ó, mandou um bom dia. O Messias tem aí o celular, que eu acho que vai valer menos lá na frente. Fala, Messias, me empresta esse celular. Eu te pago R$10 por mês e te devolvo daqui a 6 meses, pode ser? E aí, vendo esse celular por 1.000, recompro daqui a 6 meses por 800, paguei os R$10 para ele durante esse tempo, fico com a diferença e aí devolvo o celular para ele. Então, ganhei R$200, menos os 60 que eu gastei aí. Não se preocupem com a matemática, tá? Para pagar o aluguel. O problema é que no mercado, como os montantes são grandes, você tem um negócio que se chama chamada de margem. Então, quando a sua posição vai para... Quando você está vendido, né? Então, eu vendi algo e o mercado fala assim, olha, você precisa deixar alguma coisa em garantia aqui para mim, porque eu não sei, né? Se isso não cair e subir, o prejuízo é infinito, porque pode subir infinitamente. Então, o mercado exige que você pague algumas garantias. Então, imagina o seguinte, ontem, quando o dia começou, a maior parte do mercado estava vendido lá nos Estados Unidos e comprado no Ibovespa, né? Então, eles esperavam que o Ibovespa subisse e que o S&P caísse. E o que aconteceu durante o dia? Exatamente o contrário. O Ibovespa caiu e o S&P subiu. E aí muita gente tem que desfazer a posição que estava. E isso vai causando uma bola de neve. E foi isso que a gente foi vendo. Então o juro subiu, tem muita gente também comprada em pré-fixado, imaginando que a inflação vai arrefecer. E aí, com gastos mais altos, você tem que imprimir mais dinheiro. E aí os juros sobem. E aí o seu pré-fixado, que deveria cair, começa a subir, então você tem que desfazer essa posição. Quando você coloca mais papel na rua para vender, o preço do papel sobe e a taxa de juros, a taxa de juros sobe e o preço do papel cai. Então você começa a ter juros futuros mais para frente, mais altos. E aí vamos voltar aqui para o nosso... Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, por favor, me avisa aí, porque isso é muito importante que vocês entendam para entender esse negócio de mercado nervosinho. Gente. Não existe isso. Esqueçam isso. Isso aí funciona para a gente conversar no bar, falar, esses caras só estão atrás do dinheiro, eles não estão nem aí para nada, eles não se preocupam com o social, o que é uma verdade ou uma mentira, não dá nem para dizer, mas a função do mercado é gerar lucro, ganhar dinheiro. Então, quando as coisas vão para onde eles não imaginavam que ia acontecer, e eles imaginavam o Lula lá do primeiro mandato, eles têm que... E foi mais ou menos isso que aconteceu. Além disso, toda essa fala criou um risco Brasil mais alto. E aí muita gente foi se defender no dólar. Por isso que o dólar, aí vamos começar com o dólar aqui. Por isso que o real, aí Matheus, o real entre os emergentes foi a moeda com a pior performance ontem, mas assim, de longe, o won sul-coreano aqui, rúpia indiana, peso filipino, peso argentino, rapaz, ficaram aí abaixo de 1% de queda. O real, 3,41. O resto do mundo, amigo, se valorizou. O rand sul-africano se valorizando. Então, assim, isso não a gente tem que entender, né, e é importante isso, o Lula sabe disso, que o que a gente fala quando está e o Bolsonaro aprendeu a duras penas também nos últimos 4 anos, que o que a gente fala quando é presidente da República, quando é representante de uma instituição importante, é ouvido. É simples. Então a gente não pode sair fazendo proselitismo como se nada fosse acontecer. E aí, basicamente, foi isso. O que causou? Né? Qual foi o resultado dessa coisa? O real, voltando, né, eu brinquei no meu Twitter, cada vez mais
long Beto Carreiro e short Disney, né? Vendido em Disney, porque vai ficar difícil, né? E long Beto Carreiro, porque agora vai todo mundo para Beto Carreiro, porque para Disney vai ficar complicado de ir neste ano, pelo menos, a não ser que mude alguma coisa aí nos próximos dias. Bom, então o dólar subiu contra o real, continua subindo hoje contra o real, ainda nessa esteira. O juro, a curva de juros e muito. A gente teve até quase um circuit breaker, né, que é quando tem um limite de alta para cada sessão, dependendo do vencimento do contrato de juros futuros. Chegou muito próximo desses limites. Os limites variam aí de 120 basis points, né, pontos base, a 140, mais ou menos, dependendo do vencimento. E chegou aí a 110, 105, 115. Então, bem próximo de o mercado de renda fixa parar as negociações em função de um movimento muito forte e inesperado. Normalmente, isso tem no mercado tanto de bolsa, né, de renda variável, quanto de renda fixa, que é para os investidores pararem um pouquinho, refrescarem um pouco a mente, e aí depois volta a negociar novamente. Mas então você vê o seguinte, isso aqui era no dia quarta-feira, o fechamento de quarta-feira, é a curva de juros por aqui, e aí ontem essa abertura toda aqui na curva de juros, os juros indo mais para cima, e lembrem que eu falei para vocês, quanto mais para cima, mais caro os juros, e hoje continua abrindo essa posição, continuam os juros abrindo, tá? E o que isso, como é que isso muda, né, a economia real? Aí você tinha uma aposta aqui, lá no dia 9, vou mostrar para vocês aqui, você tinha uma aposta de um juro aqui, ó, em maio, a 13,43, né? Então, você já estaria em maio, o mercado já estava precificando aí uma queda de mais ou menos 25 pontos base na taxa de juro, né? Saindo ali dos 13,75 para 13,50 já em maio do ano que vem. Lembrando, gente, juro mais baixo impulsiona a economia, gera mais emprego, gera mais lucro, gera mais bem-estar social. E aí o que aconteceu? O mercado apagou isso. Eu vou ver aqui já direto como é que está hoje. E já começou a precificar alta de juros em janeiro. E aí juros a 14. Então, notem como isso afeta tudo que a gente está fazendo. Tanto na economia real quanto no mercado financeiro, que tem contato com a economia real. O mercado financeiro é feito de gente como eu e você, que colocou suas economias lá, que está especulando para tentar ganhar um dinheiro a mais, e às vezes perde, às vezes ganha. Tem gente que está tentando salvar, né, guardar um dinheiro para a aposentadoria lá na frente. E tudo isso sofre esse impacto num dia como foi o dia de ontem. E aí, no relativo, né, o que eu estou dizendo aqui no relativo? O Ibovespa, que é essa linha branca, e o S&P 500, que é essa linha azul, foram para lados opostos. Então, a gente aumentou aí a nossa diferença entre S&P e Ibovespa. Tá? Deixa eu até mostrar, esse aqui é o dólar. Vou falar do dólar daqui a pouquinho, só para não me perder aqui. Eu já me perdi, né? Mas só para voltar aqui. Mas eu tinha Aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a diferença da bolsa em dólar, brasileira em dólar, para o S&P 500 no dia de ontem. Essa queda aqui, ó, comparável, é uma das 5 maiores quedas relativas, tá? Entre o que aconteceu com o S&P 500 e o que aconteceu com a bolsa brasileira. É uma das 5 maiores quedas dos últimos 20 anos, tá? Comparável aqui à crise do Covid, greve dos caminhoneiros, e aí um pouquinho atrás de Joesley Day, que era o dia do fim do mundo, né? Mas não é o fim do mundo, tá, gente? É o que eu falo. Eu já passei por uns 15 fins do mundo já. Não é o fim do mundo, mas isso mostra o tanto que as coisas podem mudar do dia para a noite, tá? Claro, isso para quem estava acreditando que a gente veria um Lula um pouquinho mais ameno. Muito bem, o dólar aqui, só para a gente ter uma noção, depois da eleição, dia 31 de outubro, ele cai 5,13 até o dia 4 aqui, e nessa semana ele já vinha subindo, e aí ontem dá uma paulada para cima, subiu aí
7,02 desde esse fundo aqui, né, desse dia mais barato aqui, até ontem. Então, esses foram os impactos dessas falas do Lula, não é só a fala do Lula, é a fala do Lula, o IPCA mais alto que o esperado, a indicação, a confirmação do Manteiga na equipe de transição, né, ex-ministro da Dilma e do Lula. Então, tudo isso mexeu com o mercado ontem e deixou todo mundo precisando, todo mundo não, mas muita gente precisando rever essas posições aí. Esse pessoal que estava long em Ibovespa e short em S&P, espero que vocês tenham entendido isso, estão comprados em Ibovespa, esperando que o Ibovespa subisse, e vendidos em Bolsa Norte-Americana. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Com certeza. Obrigado aqui. Tem um elogio, já até me perdi aqui. Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Agora eu sei fazer isso também, Matheus. Olha aí. Com certeza ele explica muito bem, até para quem não entende. Olha aí. Muito obrigado, hein? Nada como um elogio, né? Eu vou caçando os elogios para mim mesmo. Mas vamos lá. Comprar passagem aérea em dólar neste momento, nem pensar. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o Bloomberg. É o Bloomberg. Henrique Duran. Duran está perguntando se é o Bloomberg. É o Bloomberg, sim. Quanto em reais representa essa queda? Regina, eu estava esquecendo de falar isso. Então, ontem, no dia de ontem, o Ibovespa, que são as 92 ações mais negociadas do índice do mercado de valores acionários, aí, do mercado de renda variável brasileiro, quanto perdeu nesse dia? Em valor de mercado? 120 bilhões de reais, mais ou menos. Lembrem-se que a gente estava aí brigando algum tempo atrás aí para 65 bilhões para pagar os 200 a mais de Auxílio Brasil. Claro que isso não é dinheiro que está circulando, mas isso é valor que pode ser extraído também da Bolsa com o tempo.